Hoje nós vamos fazer um hambúrguer vegano. Eu demorei um pouco para poder entender como é que funcionava essa questão de fazer hambúrguer, né? Eu vi tantas receitas, e vou ser sincera, às vezes para a gente poder desenvolver uma receita que a gente goste, que fique assim bom mesmo, demanda um tempo. E eu não estava com tempo, né? Antes dessa quarentena eu estava assim numa correria muito louca. E depois que eu mudei e tudo, né? Quem está me acompanhando aqui no Instagram sabe que eu mudei também faz pouco tempo, eu tô morando na Itália. E aí depois que eu mudei, eu falei, não, agora eu vou desenvolver algumas receitas que assim eu não estava conseguindo acertar o ponto. Eu falei, agora eu vou me dedicar para poder fazer umas coisas muito melhores, né? Porque eu estava com um tempinho, eu falei, agora eu vou, com esse tempinho eu vou fazer mais, porque não adianta, assim, pra gente ter excelência numa coisa, a gente tem que praticar muito, né? É o que eu tava falando ontem, para quem assistiu a minha live de ontem com o Sol, cozinha é isso, é praticar bastante, né? A gente não nasce sabendo, ninguém nasce sabendo cozinhar, a gente aprende, né? A gente aprende na prática e fazendo bastante, né? Repetindo. É assim que a gente consegue uma excelência. E antes de ficar bom, vai ficar ruim. É normal, tá? Antes de ficar bom, vai ficar ruim. E é normal. Então, o que eu trouxe para vocês hoje? Hambúrguer, que é uma coisa que eu amo e que agora eu peguei, assim, eu consigo fazer hambúrguer com qualquer ingrediente que eu tiver, porque isso acontece em tudo na cozinha natural, tá? Quando você aprende uma base, você desenvolve isso para qualquer receita. Então, continuando um pouco do que a gente falou ontem sobre cozinha criativa, se eu sei fazer um risoto, eu faço risoto de qualquer coisa. Eu não preciso ter uma receita de risoto com não sei o que, com não sei o que, com não sei o que. Quando você aprende a fazer uma base, pronto, é aquilo para tudo. Só vai mudar os ingredientes. É igual fazer arroz, né? Primeira vez que você faz arroz, você fala, ah, tá, então é essa quantidade, é isso aqui e tal. Depois que você aprende a fazer arroz, você pode fazer arroz com legumes, arroz com não sei o que, arroz com um monte de outras coisas. E aí fica bom, né? Até que você pode misturar e ser criativa no seu arroz. Isso é uma verdade para qualquer outra coisa, qualquer outra receita. E para o hambúrguer é a mesma coisa. Então, o que eu vou fazer hoje? Hambúrguer de lentilha, que é um básico, mas essa base ela serve para você fazer hambúrguer de feijão, qualquer tipo de feijão, tá? Posso fazer com feijão fradinho? Pode. Posso fazer com feijão preto? Pode. Posso fazer com feijão branco? Pode. Essa semana não, umas 2 semanas atrás, eu fiz hambúrguer de fava. Então, assim, qualquer grão de bico, qualquer grão que você quiser, tá? Dá pra fazer essa mesma coisa. Aqui eu tenho lentilha, essa lentilha verdinha, tá? Pode ser qualquer lentilha, gente, qualquer uma. Tá conseguindo ver bem, né? Daqui, qualquer coisa me dá um alô aí pra eu poder adequar as coisas. A lentilha eu deixo de molho. Qualquer grão que você for fazer, você tem que deixar de molho, tá? Tem alguns vídeos aqui que eu explico sobre o remolho, então eu não vou falar muito disso agora, porque senão a gente vai estender demais. Mas eu deixei a lentilha de molho por 24 horas, troquei a água algumas vezes e eu cozinhei ela pouco, só com a água assim, eu enchi uma panela de água. Aqui tem 250 gramas de lentilha seca. Depois que ela hidratou, deve ter meio quilo aqui, depois de hidratada. E aí eu cozinhei com bastante água. Quando ela começou a ferver, eu já desliguei. E já escorri bem a água, tá? Então ela ficou super, ó, tá vendo? Não tá mole. Isso é um segredo, assim, não deixar o seu grão mole.
porque senão você vai ter que colocar muita farinha. E aí, quanto mais farinha você vai colocar, pior vai ser o resultado do seu hambúrguer, tá? A ideia é o mínimo de farinha possível para dar liga. Então aqui a ideia é cozinhar ele bem pouquinho, ele tá bem al dente, tá? Esse grão. Dá pra fazer até com grão cru. Tem uma receita minha no YouTube e no IGTV, onde eu faço um hambúrguer de lentilha com a lentilha crua. Eu deixo ela de molho 48 horas, tá? Ah, se ela é cru? Sim, é igual a mesma base do falafel. O falafel você também faz com um grão de bico cru, tá? Então, essa é a mesma ideia, tá? Aquela lentilha rosinha, pequenininha, se eu fosse usar ela, eu usaria ela crua, porque ela desmancha com muita facilidade, ela é muito mole e é melhor usar ela assim mais durinha, tá? E como é que a gente vai fazer agora? Olá, bem-vinda! Estamos fazendo hambúrguer de lentilha. Qualquer dúvida que vocês tiverem, me escreve aqui para eu responder, tá? Para eu não ter que ficar voltando toda vez que alguém entrar, para não atrapalhar o fluxo da nossa receita, tá? Então, o que você vai precisar para fazer qualquer hambúrguer? Um processador de alimentos. Isso é muito importante, tá? O liquidificador, ele não serve para isso, tá? O liquidificador é para deixar as coisas líquidas. Aqui a gente não quer que ele fique líquido, a gente quer que ele fique uma massa, tá? Então a ideia é isso, fazer uma massa, qualquer que seja o grão que você estiver usando. Então aqui eu tô mostrando para vocês uma base de como que deve ser o hambúrguer. A partir do momento que você pegar essa base, você vai fazer hambúrguer com tudo, tá? Eu escorri totalmente a lentilha e eu deixei um pouco da água do cozimento aqui. Ela tá quente ainda, tá? Eu fiz agora há pouco. Eu deixei só um pouquinho. Por quê? Porque se na hora que eu estiver batendo ela estiver muito seca, eu vou usar um pouquinho do líquido da própria água do cozimento, tá? E se ela estiver morna, melhor ainda. Desculpa. Então, tudo que a gente vai fazer, é importante que ele fique... quando a gente for fazer coisas com grãos, se ele estiver morno, é melhor ainda. Porque quando o grão está morno, ele absorve melhor os sabores, todos os temperos que eu colocar aqui dentro. Ele vai absorver melhor e ele vai se desmanchar melhor, ele vai se misturar melhor, tá? Eu fiz esses dias com grãos congelados. Por exemplo, grão de bico, sabe quando você congela, deixa alguns grãos congelados? E aí, nesse caso, eu esquento, tá? Então, se tiver, tipo, grão de bico congelado, o que que eu faço? Põe água, deixa ferver, aí você guarda um pouquinho daquele líquido e escorre o resto, tá? Mas não é pra ferver, pra cozinhar muito, não, é só pra esquentar mesmo, pra quebrar o gelo, pra ela quebrar essas partículas. E aí, fica ótimo pra gente processar, tá bom? Bom dia, Mariana! Bom dia! Então tá bom, gente, estamos fazendo um hambúrguer de lentilha e qualquer dúvida vocês mandam mensagem, tá? Então, eu não sei se vai caber tudo aqui, porque aqui tem bastante, então eu vou colocar um pouco, se der eu coloco o resto, tá? Aqui tem 250 gramas de lentilha. Bom, talvez caiba, mas para não fazer um acidente aqui em pleno horário nacional, com todo o Brasil assistindo, eu vou colocar aos pouquinhos para não pagar mico. Meu processador tá um pouco sujo porque eu ralei uma cenoura, tá, gente? Pra não ter que ficar lavando toda hora. Vamos processar, vai fazer um barulhinho, um minutinho, tá? Já volto. Vou colocar um pouco de água, porque tá bem seco. Depois eu vou mostrar pra vocês. Eu não posso tirar agora daqui, porque senão ele vai desencaixar. Mas, ó, ele precisa de líquido, tá? Então eu vou colocar um pouco de água. Essa água é do cozimento, é a água que eu cozinhei a lentilha.
aos poucos, porque a gente não quer que ela fique molhada demais. Eu só quero hidratar essa lentilha para que ela vire uma massa, né? Não sei se você já fez bolinho de arroz alguma vez na sua vida, algum tipo de bolinho. Ela tem que ter essa consistência pra gente amassar, misturar. Vou colocar já um salzinho, porque ajuda, né? Eu cozinhei ele sem sal. Temperos, o que eu vou colocar? Vou colocar só alho. Poderia colocar uma cebola picadinha? Poderia também, tá? Mas eu vou colocar só alho. Essa pasta de alho eu fiz e tem um vídeo aqui no IGTV e também no YouTube. Tem lá tempero de alho caseiro. Se você tiver curiosidade, saber como é que eu faço os meus temperos, tá? Vamos lá processar mais um pouquinho. O processador é assim, a gente tem que processar ele aos poucos, dar uma mexidinha e processar mais, tá? É assim que funciona. Acho que eu vou colocar o restante dessa lentilha aqui, pra não sobrar. Vai ficar bem cheio, mas tá bom. Pô, não, né? Cozinha que a gente não usa a mão, gente, é difícil. Cozinha a gente tem que usar a mão. Por todo o restinho. Pronto. Vou mais um tiquinho de água para hidratar. E esse é o processo, tá? Um pouco de paciência. Eu ainda vou temperar ele. Ainda vou chegar na consistência. Vamos bater mais um pouquinho. Mais uma mexidinha, a massa já tá ficando com uma consistência boa. Um pouquinho, tiquinho, mais umas 2 colherinhas de água. E vamos bater mais um pouco. Já vou mostrar pra vocês a consistência que tá? Eu não vou tirar o processador daqui agora, porque senão eu perco o encaixe dele, aí vai ser ruim pra mim. Ops. Mais um pouquinho. Aqui é um processo um pouco de paciência, esse processo do processador, porque a gente tem que ficar realmente, mexe, bate um pouquinho, mexe, bate um pouquinho, para ele virar uma pasta, né? Então, assim, a única parte mais demorada é essa. Tá ficando quase bom, gente. Já vou mostrar pra vocês.
tá? Ótimo. É importante a gente bater bem, primeiro porque ele tem que virar uma massa mesmo, ele tem que ter uma consistência de massa. E segundo, pra gente dissolver os pedacinhos do grão, né? Porque senão você vai comer ali, vai ter aquela sensação que você está comendo a lentilha inteira e não um hambúrguer. Então tem que ser uma coisa, uma massa homogênea. Bater uma última vez e a gente já vai terminar e moldar os hambúrgueres. Pronto. Deixa eu dar uma mexidinha aqui, ver se ele tá todo bem. Pronto, bater mais uma última vez, né? Só pra garantir. Pronto, agora essa parte aqui já acabou. Vou mostrar pra vocês como que tá a consistência dele. Não sei se vocês vão conseguir ver assim. Peraí. Vou tirar já isso daqui pra gente... Vou colocar a massa aqui. Mais fácil, né? Pra vocês verem. Se tiver dúvida, escreve aqui pra mim, tá? Bom, agora vai ficar fácil pra vocês verem. Vocês estão vendo aqui, né? Agora vai ficar fácil pra vocês verem a consistência dele. Ó, tá vendo? Ó, consistência de massa. É isso que a gente quer. É isso que a gente quer, tá? É essa consistência aqui, ó. Como se fosse uma massinha, tá vendo? Ó, uma massinha de modelar, ó. Lisinha. É isso que a gente quer. Deixa eu terminar aqui. Porque eu sou daquelas cozinheiras que aproveitam até o último restinho do liquidificador, do processador. Pronto. A gente não pode ter desperdício. Por isso que eu gosto dessas espátulas de silicone, porque ela te ajuda a limpar o resto, até o último restinho, né? Pronto. Deixa eu pôr isso pra lá. Pronto. Maravilha. Agora, bom, não terminou ainda, né? Falta temperar esse hambúrguer. Falta dar a consistência melhorzinha pra gente poder moldar. Agora, é a gosto. A gente vai colocar os temperos. Deixa eu limpar a mão aqui. E a gente vai moldar e eu vou explicar alguns truquezinhos pra vocês, tá? Pra ele ficar bom. Vou colocar pimenta do reino. Tempero, gente, é a gosto, tá? Eu tô colocando aqui o que eu gosto, mas essa parte aqui você vai colocar o que você gosta. Pimenta do reino. Um pouco de cúrcuma. Cúrcuma em pó. Gosto. Vamos colocar um pouco de páprica. Vou colocar páprica picante e páprica doce. Dá um toque gostoso, né? Páprica doce. Olá, bem-vindos!
certo fazer no YouTube hoje, mas aqui estamos. O importante é a gente não quebrar o nosso desafio de 21 dias. Ah, tá faltando aqui cheiro verde. Vou pegar o meu cheiro verde. Um pouquinho de salsinha. Pra mim, gente, comida tem que ter cheiro verde, porque eu acho que dá, assim, uma vida. Poderia colocar outro cheiro verde, poderia colocar qualquer tempero que você quiser, colocar hortelã, manjericão. Esses dias eu mostrei no story um hambúrguer de feijão fradinho que eu fiz e eu pus manjericão, tá? Então, aí você é livre, meu bem, você coloca o que você quiser. Deixa eu ver aqui, mais um tiquinho, pronto. E cenoura ralada, porque eu gosto bastante. Eu deixei aqui uma cenourinha ralada. Ah, você pode colocar... Aqui, gente, você é totalmente livre para colocar o que você quiser, tá? Como eu falei, aqui eu tô ensinando a base. Quando você aprende a fazer um hambúrguer de um sabor, você faz de qualquer coisa. Castanha, berinjela, brócolis, cogumelos, qualquer coisa que você quiser, tá? Você pode colocar aqui. Já coloquei alho, poderia colocar cebola também, mas eu não vou colocar. E vamos misturar isso daqui. Eu já vou usar minha mão. Eu não consigo misturar as coisas com colher, pra mim eu tenho que pôr a mão para eu poder sentir um pouco essa textura. Vou colocar aqui um pouco de linhaça, para dar uma vitaminada também, né? Colocar um pouco de semente, você pode pôr as sementes que você quiser. Melhorar um pouco também a ingestão de fibras, né? Vou pôr aveia também. Dá pra fazer com 2 grãos, lentilha e quinoa? Super dá. Super dá, porque a quinoa, na verdade, ela não vira uma massa, tá? Então você vai precisar de alguma coisa pra servir de massa, né? Servir de base. Então aqui você poderia colocar a quinoa já cozida. Só não deixa ela cozinhar demais, ela tem que ficar al dente. Ela vai ficar molenga e aí você perde um pouco a graça, né? A quinoa a mesma coisa, você vai cozinhar com bastante água, pode pôr um pouquinho de sal, um pouquinho de limão, normal. E quando ela estiver al dente, desliga, escorre e agrega aqui, normal, fica delícia. Vou colocar um pouco de aveia também, um pouquinho só, porque a aveia ela vai ajudar também na consistência, né? E nossa, já tá uma bagunça, daqui a pouco tá cheio de coisa aqui. Eu vou misturar com a mão, gente, não aguento não. Tem que ser com a mão. Opa, aqui dentro. Porque senão eu não consigo misturar os ingredientes, né? Eu tenho que provar o sal também, pra ver se ele tá bom. Vou mostrar pra vocês a consistência. Vocês viram que em momento algum eu coloquei farinha, né, gente? Pelo amor de Deus, não coloca farinha. Vou mostrar pra vocês agora a consistência dele. Ó. Sabe massinha de modelar? Tem que ficar nessa consistência de massinha de modelar, tá? Aqui já tá quase chegando no que a gente quer. Tá bem bonitinho. Eu só vou ajustar aqui o tempero. O ideal é ele não pode ficar nem muito seco, nem muito molhado. Se ficar muito mole, você vai ter que colocar mais farinha. E aí vai ficar aquela coisa pesada, sabe aquele hambúrguer farinhento, assim, pesado? Não é legal. E se você colocar pouco líquido, assim, ele vai ficar muito seco. E aí na hora que você fizer, ou ele vai se desmanchar,
ou ele vai ficar seco por dentro, não é o que a gente quer. Deixa eu ver se tá bom de sal. Não, se for mais tempero. Aí lá vai a gente de novo, limpa a mão tudo de novo, pra abrir o pote. Eu não sou ninguém sem uma pia, eu tô toda hora lavando a minha mão. Olha a bagunça que eu tô fazendo. Bom, vou deixar aqui. Um pouquinho de sal. Tá bem sem gosto. Pronto. Falta ainda um pouquinho mais de tempero. Pimenta do reino. A gente tem que provar, tá, gente? Tudo tem que provar, não adianta. Essa aqui é a páprica forte. Um pouquinho mais de páprica. Um pouquinho mais da doce também. E aí já vai tá bom. Pronto. Aí eu vou colocar um pouquinho de farinha de rosca para ajudar a dar uma crocância, para ele firmar um pouquinho mais, não ficar tão mole. Você poderia colocar também farinha de mandioca, farinha de aveia, farinha de grão de bico, farinha de amêndoas. É só um pouquinho, só pra ajudar a dar uma liga aqui e ele não se desmanchar. E a farinha de rosca e a farinha de mandioca, ele vai dar uma crocância também no nosso hambúrguer, né? Só não usa farinha de trigo, tá, gente? Você pode usar qualquer farinha, menos a farinha de trigo, porque a farinha de trigo ela é mole e aí não é legal para fazer hambúrguer, eu não gosto, tá? Então agora é basicamente isso. Vou terminar aqui. Aí a gente vai moldar. Vocês viram que eu só pus uma colher, 2 colheres de farinha de rosca, só mesmo para ajudar a dar o ponto dele. Já tá perfeito o ponto. Vou mostrar pra vocês, tá? Coloquei um pouquinho aqui de linhaça, de aveia, você pode colocar outras sementes também que você quiser, porque ele ajuda na consistência, além de ajudar na consistência, ele ajuda no sabor, então é gostoso você comer e ter aquela crocânciazinha, de repente achar alguma coisa crocante, uma amêndoa, eu gosto, né? No meu paladar eu gosto de ter umas surpresas assim. Mas além disso, você também está potencializando o seu alimento, né? Então tudo que a gente puder colocar aqui para agregar valores nutricionais é melhor, né? Que além de você comer um negócio gostoso, você vai comer uma coisa saudável, com mais valor nutritivo, né? Aveia, nossa, tudo que eu posso eu coloco aveia, porque é um alimento tão barato e a gente não usa praticamente, né? E é importantíssimo, é uma fonte de fibra muito importante pra gente. Bom, isso aqui, eu tô misturando bem só porque eu pus sal e ninguém merece mastigar um pedaço com muito sal, né? Vocês têm dúvida, gente? Tá ficando bem explicadinho pra vocês? Amanhã tem mais, hein? Todo dia às 10. Agora tá bom. O sabor dele tá ótimo. Pronto. Vou mostrar pra vocês a consistência dele. Ó a massa como é que tá. Não sei se dá pra vocês verem. Mas, ó. Massa de modelar. Massinha de modelar, ó. Tá? Super, tá úmida, não tá seca. Ela tá ideal. Agora a gente vai moldar e eu vou explicar umas coisinhas pra vocês. Eu não vou moldar tudo pra vocês não ficarem entediados. Deixa
Deixa eu desocupar aqui um espaço pra mim, porque eu sou muito espaçosa. Deixar esse prato aqui pra vocês verem bem. E agora a gente vai moldar o hambúrguer. O ideal é a gente ter um aro ou aquele negocinho, aquela forminha de hambúrguer, mas eu não tenho. Então a gente se vira com o que a gente tem. Eu faço uma bolinha assim, ó, que dê na palma da minha mão, tá? Que eu consiga pôr assim na palma da minha mão. Faz uma bolinha bem lisinha. E aí a gente amassa. Não deixa ele muito magricelo não, tá? Porque o hambúrguer gostoso é aquele hambúrguer mais gordinho. Aí a gente vai moldar ele bonitinho assim, ó. Bem bonitinho. Eu acho fazer hambúrguer uma experiência sensorial muito boa, porque você desenvolve todos os seus sentidos. Você tem que ver o ponto da massa, você tem que sentir o sabor, você tem que tocar, você sente os aromas disso, né? Então é muito legal. É uma boa experiência para quem está precisando desenvolver um pouco os seus sentidos. É muito legal. Bom, ó, tá pronto o nosso hambúrguer de lentilha. Aqui vai render, não sei, deixa eu fazer aqui umas bolinhas. Aqui, como é que eu faço para poder guardar, né? Vamos falar um pouquinho sobre armazenamento. E eu vou dar umas dicas para vocês também, como que a gente pode ainda melhorar esse hambúrguer. Eu só queria dar uma ideia para vocês de rendimento, tá? Então deixa eu só separar as bolinhas pra gente ver aqui quantos hambúrgueres vai render em 250 gramas de lentilha. Então, gente, como sai muito mais barato fazer a comida na nossa casa, né? Você vai comprar um hambúrguer vegetal pronto, carérrimo, industrializado, cheio de sódio, cheio de gordura, gordura trans. Não é legal, né? Então, assim, ao invés da gente reclamar que hambúrguer, comida industrializada é cara, eu comeria comida vegetal se fosse mais barata. Gente, faz na casa de vocês. Olha o monte que vai render aqui. Eu tô fazendo as bolinhas só pra eu falar pra vocês quanto que vai render, tá? E depois eu vou moldar, pra gente não se estender muito, porque eu ainda quero explicar sobre armazenamento. Mas só pra gente fazer um cálculo aí de economia, tá? Eu tô falando de 250 gramas de lentilha. Quanto que vai render? Eu posso comer aí uns 2 desses por refeição. A lentilha é super rica em proteínas. E eu ainda coloquei semente, aveia. Coloquei bastante coisa para poder potencializar. Já vou falar, tá? Sobre a sua pergunta. Eu vou falar sobre armazenamento agora. Deixa eu só terminar aqui pra gente poder ver qual que é o rendimento disso, né? Porque senão a gente termina aqui e vocês não vão ter uma ideia de quanto que rende o nosso hambúrguer. Então eu tô tentando fazer todos do mesmo tamanho. Tô sem balança aqui, mas eu tô no olhômetro, mais ou menos pelo tamanho aqui da minha mão. Vou mostrar pra vocês quanto que rendeu. Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou seja, se eu comer 2 por refeição, eu tenho refeições para 4 dias. Com 250 gramas de lentilha, tá? Não sei quanto que tá 1 quilo de lentilha. Deve estar o quê? Uns 10 reais, 1 quilo de lentilha. 8 vezes 4... Nossa, gente, perdi. Faz as contas aí, eu não consigo fazer conta assim muito rápido não, tá? Eu tenho que pensar um pouco para fazer cálculo.
Mas é isso, se 250 gramas renderam 8 mais 8, 16, 32, né? Daria para 4, 8, 12, 16 refeições. É isso? É, 16 refeições, 1 kg de lentilha, tá? Então não fala pra mim que comida natural custa caro. Não fala. É barato. E a gente foi muito rápido, que aqui eu tô falando, tô explicando pra vocês como é que é. Então acaba demorando um pouco mais, óbvio, mas no meu dia a dia eu faço aqui pá, rapidinho, pronto, tá? Tá pronto. Então, já vou responder aqui as perguntas de vocês e depois eu vou moldar todos desse jeito aqui, ó. E tá pronto o nosso hambúrguer. Eu posso simplesmente comer ele assim, ou se eu quiser ele mais crocante, se você quiser uma crocância melhor, o que eu faço? Às vezes eu faço isso também, que eu descobri essa técnica e eu adorei. Eu passo um pouquinho de água fria nele, bem pouquinho, tá? Você molha com o dedo assim, ó, e passa. E empana na farinha de rosca, tá? Fica super divino. E pronto. Respondendo às perguntas de vocês. Melhor assado ou frito? Se frito, uso azeite ou óleo de coco? Nenhum dos dois. Para fritar, nem azeite nem óleo de coco. Como que eu faço ele? Na frigideira com um fio de azeite. Eu grelho, eu não frito, tá? O que é fritar? É encher uma panela de óleo e enfiar ali dentro. Igual frita coxinha. Isso é fritar. Eu grelho na frigideira com um fio de azeite. Aí sim você poderia pôr ou azeite ou óleo de coco. Qualquer um dos dois vai ficar incrível, tá? Fritura e imersão, não pode usar nenhum deles. Tem que usar outros tipos de óleos, que eu já fiz uma live explicando sobre isso. E tem um post meu explicando sobre tipos de óleo, tá? Assado, dá pra assar também? Dá. Põe um pouco de azeite, sempre tem que ter azeite, porque senão ele vai ficar seco, tá? Quando a gente faz hambúrguer, uma das coisas que dá um sabor do hambúrguer, gente, é a gordura. A gordura é que faz com que o hambúrguer fique suculento, fique gostoso e dê aquela explosão de sabores, tá? Então, quando a gente vai fazer algum alimento natural, a gente tem que pôr alguma fonte de gordura, porque senão fica aquela comida sem graça. Aí você come e fala, nossa, tá seco, tá ruim. Não vai te dar aquela conexão de quando você come um hambúrguer tradicional, né, com carne. Então sempre tem que pôr uma fonte de gordura, né, para dar aquele tchan, né, se sobressair o sabor dele. Então você coloca um fio de azeite na frigideira para poder grelhar, ou você na assadeira você vai pôr azeite de qualquer forma, tá? Eu unto com azeite e ponho um pouco de azeite por cima. Um fiozinho, tá? Não precisa pôr muito não, um fiozinho e assa. Pro meu gosto, eu prefiro grelhado. Eu acho que ele fica mais suculento, eu prefiro, tá? Prefiro grelhado. Dá pra congelar? Super! E deve congelar, porque aqui, por exemplo, eu vou deixar... Ele é até melhor quando congelado, tá? Se você for fazer para você comer agora, beleza. Mas se você deixar ele congelado, ele fica ainda melhor, porque ele vai juntar mais os sabores e quando você fizer ele vai ficar mais suculento e ele reduz o risco de soltar, de quebrar, tá? Como que eu congelo? Do jeito que tá aqui, plástico filme individual, 1 a 1 individual, plástico filme congelador. Pronto. Na hora de você descongelar, é do freezer direto para a panela. Não põe na panela muito quente, põe na panela ainda fria, com um fio de azeite, põe na panela e pronto. Só deixa ele dourar bem de um lado, depois vira do outro e pronto. Não fica mexendo, cutucando, virando, porque ele vai desmanchar, tá? Ele tá super firme, mas
não dá pra ficar toda hora mexendo. Então assim, deixa uns 5 minutos de cada lado, tá? Fogo médio. Se você colocar ele na frigideira muito quente, o que vai acontecer? Ele vai queimar ou ele vai dourar muito rápido, só que o meio dele vai ficar frio, tá? Vai ficar congelado. Então ele tem que grelhar de forma gradual, para ele ficar bem gostoso, tá? O que mais aqui? Perguntas. Estou usando minha mão super limpa para mexer aqui no meu celular. Essa opção de empanar dá para fazer com outra farinha? Dá para fazer com fubá. Dá para você empanar com farinha de rosca, a panko, farinha panko, fubá, que eu me lembre só, tá? Como eu já falei, eu não gosto de usar farinha de rosca, ou farinha de trigo. Não gosto de usar farinha de trigo, ela vai queimar assim, não vai ficar legal. Farinha de rosca é bom, farinha de mandioca também dá, tá? Farinha de mandioca dá. E eu acho que é só. Farinha de mandioca, farinha de fubá, aquele fubá fininho. Isso, e a panko e a farinha de rosca, tá? Não recomendo usar essas farinhas mais caras, tipo farinha de amêndoa, farinha de linhaça, porque ela vai queimar muito rápido. E aí você simplesmente vai queimar. Ao invés de dar uma crocância, vai dar um queimadinho no seu hambúrguer, não vai ficar legal. Empanar com fubá, sim. Fubá gente, maravilhoso. As pessoas não valorizam o que é barato, sabe? É isso que eu acho um pecado. Aveia, fubá, farinha de mandioca, são ótimos ingredientes para a gente ter em casa. Sempre tem que ter em casa esse tipo de farinha que, além de barato, ela vai, assim, em muitas receitas, é uma mão na roda, tá? Tem mais perguntas, gente? Melhor assado ou frito? Bom, acho que eu já respondi, né? Eu saí aqui. Peraí. Pronto. Saí. É isso, agora, empanar, eu não vou empanar, eu vou só passar no plástico filme e vou congelar o meu hambúrguer. Super prático. E como eu falei no começo da live, você pode fazer isso com qualquer grão. Feijão, grão de bico, qualquer outro grão que você quiser, dá para fazer o hambúrguer, né? Dá para você incrementar, fazer sabores diferentes, usa a sua criatividade, coloca cogumelo no meio, coloca o que você quiser, tá? E é isso. Vocês têm mais alguma dúvida? Eu acho que deu pra gente falar bastante, explicar um pouquinho do conceito, de como que faz a massa, né? A base do hambúrguer vegetal. E, gente, fica tão gostoso, sério, faça, porque fica uma delícia. Você pode fazer aí, imagina 1 quilo de lentilha ou de qualquer outro grão, você pode ter comida para o mês inteiro praticamente, né? Por isso que eu sempre falo em todas as lives que eu faço, alimentação é planejamento e organização. Quando a gente consegue se planejar e organizar, eu trabalho uma vez só, né? Eu faço tudo que eu tenho que fazer uma vez só e pronto, né? Não é que eu vou toda hora que eu for fazer comida, eu vou fazer um hambúrguer de lentilha, né? Não existe isso, não é que a gente fala assim, deixe a lentilha de molho por 24 horas. Eu não tenho que fazer isso todos os dias, eu vou fazer isso de vez em quando. Então, assim, é um trabalho que a gente tem de vez em quando, a gente tem que se planejar. Quem assistiu a live de ontem e vem assistindo desde o começo do meu desafio, a gente tem falado sempre, e todos os meus convidados que eu trago, a gente fala sempre a mesma coisa. Planejamento é a chave para a gente comer bem e para a gente economizar tempo, tá? Porque ninguém tem tempo de ficar cozinhando horas na cozinha. Eu não tenho, tá? Eu trabalho com alimentação, mas eu também não tenho tempo de ficar o dia inteiro fazendo comida. Eu tenho outras coisas para fazer.
Então, é isso, gente. Planejamento e organização para a gente poder ter comidinha aí natural e fresquinha por muitos e muitos dias. Espero que vocês tenham gostado. Amanhã tem mais. Amanhã às 10 horas da manhã eu vou fazer uma caponata. Espero vocês. Eu vou colocar uma lista de ingredientes aqui no Instagram e aqui no Stories para vocês acompanharem. Amanhã a gente vai fazer uma caponata ao vivo, tá bom? Às 10 da manhã. O nosso desafio termina quinta-feira e eu vou continuar aqui no Instagram mesmo, porque o meu plano de fazer no YouTube não deu certo. O teste que a gente fez não rolou, ainda não peguei ainda a manha do YouTube, vai ficar para a próxima. Então a gente seguimos o jogo aqui no Instagram, tá bom? Beijo, pessoal, um ótimo domingo para vocês. Até amanhã. Tchau.